Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca, então hoje vamos iniciar o nosso tópico de Química Ambiental. A Química Ambiental estuda os processos químicos que acontecem na natureza, sejam eles naturais ou causados pelo homem, e que comprometem não só a saúde humana, mas de todo o planeta. Então vamos começar pelo nosso estudo, que é o efeito estufa e o aquecimento global. É muito comum a confusão entre esses termos. No entanto, eles não são processos iguais, porém, vamos ver que eles estão relacionados. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida da Terra. Então, como que ele acontece? Então, o Sol, né, ele irradia radiação solar para a nossa superfície terrestre. Essa radiação solar ela é do tipo ultravioleta e ela é absorvida pela nossa superfície terrestre e os nossos oceanos. E ela é convertida novamente para a atmosfera refletida, né? Na forma de radiação do tipo ultravioleta, que é uma radiação térmica, então vamos sentir ela na forma de calor. Então, o que pode acontecer? Esse calor, então, ele pode ser liberado para o espaço em condições normais, ou ele pode atingir a camada de gases do efeito estufa e ficar aprisionado aqui na nossa atmosfera. Sem esse fenômeno, a média da Terra de temperatura seria em torno de menos 18 graus Celsius e não de 15 graus Celsius como é atualmente. Então, os gases que compõem então essa nossa superfície terrestre, então tem uma maior composição dos gases nitrogênio e oxigênio. No entanto, esses gases não são gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa eles estão compreendidos aqui nesse 1% só de composição, que são, então, os gases do efeito estufa, são as substâncias gasosas naturalmente presentes na atmosfera e que absorvem parte dessa radiação infravermelha, né, que é emitida pela superfície terrestre, dificultando o escape dessa radiação, que é o calor, para o espaço. O principal gás, então, responsável pelo efeito estufa natural é o dióxido de carbono, que tem um teor aproximado de 0,035%. E também temos os vapores de água, que também serve como gás de efeito estufa. Então, o que aconteceu? Agora, atividades humanas aumentaram a poluição atmosférica, que teve início, então, lá na Revolução Industrial, onde ocorreu, então, a utilização agora, né, de combustíveis fósseis, e sua queima liberou para a nossa atmosfera gases que podem participar desse efeito estufa. Então, aqui vamos ver quais são os principais gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e suas respectivas fontes antropogênicas, que são as fontes relacionadas à atividade humana. Então, temos o principal gás contribuinte para o efeito estufa, que é o dióxido de carbono, que ele é emitido, então, pela queima de combustíveis fósseis, né, como gasolina, carvão, pela indústria e pelos carros, e também pela queima das florestas. O CO2 ele contribui com cerca de 53% do total dos gases do efeito estufa causados pela poluição. Nós também temos o gás metano. O gás metano ele tem a capacidade de reter calor 23 vezes maior que o CO2, então ele acaba sendo mais perigoso. Ele provém de atividades humanas ligadas a aterros sanitários, lixões e a pecuária, onde os animais ruminantes liberam, né, gás metano. Temos o óxido nitroso, que é liberado pelo nosso ambiente a partir das atividades relacionadas à agricultura, onde se utiliza fertilizantes nitrogenados. E também temos os gases CFCs, que são os gases que foram produzidos pelo homem a fim de atender necessidades das indústrias. Os CFCs são gases que contêm em sua estrutura um átomo de cloro, de flúor e de carbono. Aqui é representado um dos CFCs.
Esses gases eles foram usados então em aerosóis e sistemas de refrigerações nos anos 70. Então, ocorreu uma intensificação devido agora à poluição de gases que podem gerar o efeito estufa em nossa atmosfera. Então aqui é um videozinho representando, né? Então agora a gente tem a concentração de gases que antes, como CFT, nem existiam, só que agora eles estão lá na atmosfera e eles podem absorver, então, a radiação, né, esse calor liberado pela Terra. Então, o que pode acontecer? Então, devido a isso, o fenômeno de aquecimento global. Quando eu falo de aquecimento global para vocês, eu estou me referindo ao fenômeno que se refere ao aumento elevado da temperatura média da Terra durante os últimos anos. Então, como resumo aqui, para a gente recapitular, nós temos que o efeito estufa é um efeito natural no qual alguns gases da atmosfera seguram o calor do Sol refletido pela superfície terrestre, aquecendo o planeta. Sem isso, a Terra seria muito fria. Quando eu falo de aquecimento global, eu estou me referindo ao aumento da temperatura média do planeta durante os últimos anos. E ele ocorre, então, principalmente devido a intensificações do efeito estufa, onde a poluição atmosférica gerou agora mais gases, né, tóxicos na atmosfera, elevando a temperatura média do planeta. Então, qual que são as consequências da elevação dessa temperatura do planeta? Estima-se que, desde a Revolução Ambiental, a nossa temperatura média do planeta ela aumentou em 1 grau, né? E a gente já vê os efeitos causados por isso, como derretimentos das geleiras, furacões e ciclones mais fortes e expansão de secas, inundações, ondas de calor mais frequentes e o aumento de número de espécies em extinção. Então, o que a gente pode fazer para evitar o efeito estufa? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, entre os anos de 2010 e 2050, a emissão dos gases do efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. Uma das possibilidades, que já é realizada em alguns países, principalmente na Europa, é o uso de fontes alternativas de energias renováveis e limpas, substituindo os combustíveis fósseis. Aí, como ações cotidianas, a gente pode pensar em reduzir o nosso consumo, fazer um consumo mais consciente, sempre que possível reutilizar e sempre reciclar.